Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar início ao nosso livro, né, nosso módulo de primeiros socorros. E a gente vai iniciar pelo capítulo 1, página 11. A gente vai ver sinais vitais. Quem tiver com o microfone ligado, por gentileza desligar para não ficar dando interferência na gravação, certo? E aí, esse livro é um livro que a gente vai ter muitas práticas. Essas práticas a gente vai estar realizando quando a gente voltar para a sala de aula. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem atentos a todas as informações teóricas, porque quando a gente voltar, a gente vai colocar em prática tudo que vocês viram aqui comigo de forma teórica. Então, é um conteúdo, por exemplo, esse primeiro conteúdo a gente vai ver, assim, vai ser mais de uma hora aí aprendendo a verificar, aferir todos os sinais vitais, certo? Que é de extrema importância, tanto para a parte de auxiliar de farmácia, mas como também quando vocês estiverem vendo o módulo de cuidador, porque são sinais que a gente precisa estar avaliando todo dia nos nossos pacientes, tá certo? Então, assim, é de extrema importância o conhecimento desse conteúdo, tá certo? Até para o nosso dia a dia mesmo, para o que a gente está vivenciando mesmo, vai servir para a gente, não só para os nossos pacientes, mas também para a gente, tá certo? Então, vamos lá. Lana, eu acho que agora vai dar certo. Eu já iniciei, tá certo? Fiz a minha apresentação e aí a gente vai iniciar o conteúdo agora. Capítulo 1, página 11, sinais vitais. Então, o que é que a gente vai ver? Conhecer os sinais vitais, bem como as terminologias e os valores de referência. Gente, no livro de vocês tem os valores de referência e tem explicando cada sinal vital. Porém, quando eu passar aqui os slides, vocês vão ver que tem muito mais informações. Então, eu trouxe informações extras que vocês podem estar anotando, ou até mesmo, se não conseguir acompanhar com as anotações, como a aula vai estar sendo gravada, vocês podem estar fazendo essas anotações depois, tá certo? Quando vocês estiverem com calma, revendo o conteúdo, aí vocês fazem toda essa anotação, tá certo? Então, recapitulando, iniciamos o capítulo 1, sinais vitais, primeiros socorros, tá certo? Então, vai ver que tem muita informação a mais que não está no livro, porque eu acho extremamente importante vocês terem um conhecimento das terminologias, dos termos técnicos, certo? Então, vocês podem estar anotando depois que terminar essa aula, vocês vão rever o conteúdo e vão anotar, tá bom? William, bom dia, seja bem-vindo. Então, vamos lá. E lembrando, a gente vai aprender a prática, né, quando voltar para nossa sala de aula, nossa rotina normal. E a primeira pergunta, se eu fizer uma pergunta numa avaliação para vocês, se eu perguntar assim, gente, o que são sinais vitais? O que é que vocês me responderiam? O que são sinais vitais? Os batimentos cardíacos, por exemplo. Os batimentos cardíacos, por exemplo. Pronto. O pulso, né? Quando a gente fala assim, ó, o que são sinais vitais? Eu tô querendo conceituar o que é sinal vital. Quando eu digo quais são, aí a gente tem outra informação, que é pressão arterial, pulso, temperatura, tá certo? Então, esses são quais são. Mas se eu perguntar o que são sinais vitais, eu vou dizer o seguinte, que é um indicador de vida. É para saber, quando a gente vai aferir o sinal vital de alguém, eu não estou verificando se ele tem vida ou não. Quando eu verifico o pulso de uma vítima que está lá, teve um acidente, está lá no chão, a primeira coisa que a gente faz é verificar o pulso. E esse pulso, a gente está verificando para quê? Para saber se ele tem vida ou não. E também os sinais vitais são também indicadores para saber se a pessoa
está com alguma alteração. Então, se está com vida ou se está com alguma alteração funcional, tá certo? Então, se eu for conceituar o que são sinais vitais, vocês vão conceituar dessa forma. São indicadores de vida ou até mesmo para saber se ele está tendo alguma alteração funcional. Agora, se eu perguntar quais são, aí sim entra pulso, temperatura, certo? Pressão arterial, tudo isso que a gente vai ver agora. Então, vou classificar aí. Sinais vitais, que é o conceito, são aqueles que evidenciam o funcionamento e também as alterações da função corporal, ou seja, são indicadores de vida. Dentre os inúmeros sinais que são utilizados na prática diária para o auxílio do exame clínico. Quando a gente chega num hospital, quando a gente se depara com a vítima que sofreu um acidente, quando vocês que forem cuidadores se deparar com um paciente que tem alguma alteração, vocês vão estar aferindo todos os dias os sinais vitais, porque é de extrema importância. E aí eu coloquei aqui, pressão arterial, pulso, temperatura e respiração. Esses 4 são sinais primordiais para que vocês estejam aferindo, acompanhando todos os dias no paciente de vocês, porque é de extrema importância saber se está tudo muito equilibrado, se está funcionando tudo bonitinho. Combinado? Então, conseguiram compreender o conceito? O conceito é para saber sobre o funcionamento ou se tem alguma alteração. Ou seja, são indicadores de vida, tá? E quais são os sinais vitais? Temperatura, pulso, pressão arterial e respiração. Não esqueçam, isso é questão de prova, de concurso, de processo seletivo. Então, é extremamente importante. Combinado? Então, vamos voltar lá para a gente iniciar o primeiro sinal vital. Gente, o primeiro que eu vou falar é sobre a temperatura, tá? E aí eu vou dar o conceito e vou entrar com uma pergunta para vocês. A temperatura ela é mantida entre a produção e perda de calor pelo organismo no ambiente e deve-se ao mecanismo controlado pelo hipotálamo. Não sei se vocês lembram, mas aqui, o hipotálamo, esse amarelinho, a gente aprendeu na aula passada que ele está dentro também do sistema endócrino, que ele regula a temperatura corpórea, ou seja, ele regula a temperatura do nosso corpo. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Gente, se eu tenho a minha temperatura, eu quero que vocês respondam mesmo. A minha temperatura, ela vai sofrer alteração dependendo da temperatura do ambiente? O que é que vocês acham? Com certeza. Lani disse com certeza. E aí? Kelly, Vitória, William e Thalita, o que é que vocês acham? Dependendo da temperatura do ambiente, o meu corpo, a minha temperatura vai sofrer alteração? Eu acho também que vai, professor. Tipo assim, se a temperatura do ambiente for X, a minha temperatura ela pode ser alterada. E aí, William, o que é que tu achas? Eu acho que a temperatura do corpo é a mesma, não? A temperatura corporal não altera, dependendo do ambiente? Por dentro, não. Dentro, não. Muito bem, William. Então, vamos lá. O nosso mecanismo de temperatura, gente, independe da temperatura do ambiente. Por exemplo, se eu estiver no Polo Norte com 0 graus de temperatura, meu corpo vai ficar 0 graus? Não. Não. Então, o nosso corpo, ele tem um mecanismo de perda e equilíbrio de temperatura independente do meio ambiente. Então, claro, gente, eu entendo como Lana e Vitória interpretaram. Tipo assim,
Se eu estou num ambiente que está muito frio, eu posso ter um descontrole na minha temperatura devido a esse ambiente muito frio. Pode gerar alguma patologia para mim, um resfriado, certo? Mas eu estou falando de que se a minha temperatura corpórea depende da temperatura do ambiente. Aí a gente vê que são duas coisas independentes. Elas não estão ligadinhas. Claro que uma coisa muito quente, eu posso ficar doente. Uma coisa muito fria, que eu não estou adaptada, eu posso ficar doente. Mas ela não vai ser acompanhada de acordo com a temperatura do ambiente. Isso ficou claro para vocês? Sim. Vitória, Ilane e William. Certo, perfeito. Gente, morrendo de dó, porque esse assunto é tão importante. É um assunto base, assim, de primeiros socorros, e muita gente não entrou ainda, né? Muito importante esse conteúdo. Mas vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ó. O ser humano é um ser homeotérmico, ou seja, possui capacidade de manter a temperatura corporal dentro de um intervalo pré-determinado, apesar, ou seja, independente das variações térmicas do meu ambiente. Então, a nossa temperatura corpórea independe da temperatura do meu ambiente. Combinado? E aí, a gente entra nas terminologias. Aí no livrinho de vocês vai ter somente as referências, os valores de referências. Eu coloquei, ó, quer ver? Tem aqui no livro de vocês só os valores de referência. E eu quis acrescentar mais para que vocês tivessem um conhecimento a mais. Ó, tá vendo? Só temperatura aí, na página 13. Só tem as temperaturas axilar, bucal e retal, que são os locais que a gente pode estar aferindo esse sinal vital, tá certo? Porém, eu trouxe as terminologias, que é muito utilizado na área da saúde. Então, se você entrar no ambiente hospitalar, vocês vão ver muito esses termos que eu coloquei aqui: hipotermia, afebril, febril, febre, pirexia e hiperpirexia. E como vocês são profissionais da saúde, desculpa, vocês têm uma importância muito grande nesse contexto. Então, eu acho justo vocês terem um conhecimento técnico em relação aos termos, tá certo? Para que se um médico ou se um enfermeiro, se um técnico falar com vocês, olha, o paciente de vocês, quando vocês estiverem lá cuidando de um paciente, né, vocês não vão ver a parte de cuidador. Então, quando vocês estiverem com um paciente e o médico falar, olha, ela tá com hipotermia. Aí vocês, como é que você é um profissional da área da saúde e não sabe o que é hipotermia? Então, a partir de agora, vocês vão ter esse conhecimento extra, que não está no livro de vocês, tá? Isso é um conhecimento até de técnico de enfermagem, tá certo? De um curso técnico. E aí, hipotermia significa, ó, tudo que tiver hipo é baixo, tá certo? Então, hipotermia, eu coloquei aqui, ó, temperatura abaixo de 35 graus Celsius. Então, se o paciente de vocês estiverem com a temperatura abaixo de 35, gente, a gente já considera uma hipotermia. E aí é abaixo, tá? Não é 35, é abaixo de 35. E aí, o que é que eu tenho que fazer com esse paciente? É interessante que eu busque o médico, o hospital, para que ele vai estar tendo aí que receber uma manta térmica. Vai ser envolvido com a manta térmica para poder essa temperatura elevar um pouco aí, porque está bem abaixo do normal, certo? Então, hipo significa abaixo, termia vem de temperatura, tá certo? Então, é uma temperatura abaixo do normal. E qual é esse abaixo do normal? Abaixo de 35 graus Celsius. Quando eu falo afebril, vamos lá, o segundo termo técnico, afebril. Quando vocês virem hoje qualquer termo técnico com prefixo, o prefixo é o que vem antes da palavra. A
Ó, tá vendo que tem esse A? Significa ausência. Então, significa ausência de febre. Então, afebril, ausência de febre, que seria a temperatura normal. Conseguiram compreender isso? Quando vocês virem o termo afebril, esse A significa ausência. Então, ausência de febre. Então, se eu perguntar assim, Vitória, sua temperatura está 36 graus Celsius. Ou seja, você está afebril, tá certo? A gente classifica você como afebril, ou seja, sem febre. Significa que ela está com a temperatura normal, combinado? E como é que uma pessoa está sem febre? Quais são os valores de referência? 37,3 ou 36,1 a 37,2 graus Celsius. Vocês podem colocar, gente, de 36 a 37,2. Eu considero numa boa, tá? Então, de 36 a 37 fica mais fácil de vocês conseguirem memorizar, tá certo? Afebril. Febril é quando a pessoa está iniciando um quadro de elevação de temperatura. Ou seja, é ficar alerta. Poxa, a temperatura dela está subindo. Será que ela vai ficar com febre? Então, febril é um termo utilizado para uma sinalização de que essa pessoa está tendo uma elevação da temperatura. E aí eu tenho que ficar atento. Até 37,7 ela está febril. Priscila, eu preciso entrar com a medicação? Aí eu digo, depende. Porque, por exemplo, tem crianças que elevam a temperatura assim muito rápido, que tem a temperatura que vai lá para 39, 39,5, assim, de uma hora para outra. Então, tem mães que já sabem como é que funciona a febre do filho, que quando já está febril, já gosta de entrar com a medicação, tá certo? Mas não é uma regra. Eu posso optar por um banho? Posso optar a técnica do envoltório, que é envolver uma toalha molhada, uma fralda molhada? Posso, porque de repente essa temperatura pode nem elevar, e sim normalizar, ele ficar febril, e eu não precisar entrar com a medicação. Mas como eu disse, depende. Tem casos que a gente já sabe que a criança está com 37,5, 37,5 e sabe que daqui a 20 minutos ela vai estar com a temperatura lá em cima. Então, é extremamente importante a gente ter esse conhecimento prévio. Se eu sei que a pessoa já tem essa questão de subir e elevar a temperatura de uma hora para outra, eu já entro com a medicação. Combinado? Mas não é uma regra. Geralmente, febril, a gente utiliza o banho. Bom dia, consegui Ângela. entrar agora. Tudo bem? Tudo bem, Ângela, estamos aí na página 11. Na verdade, a gente já está na 13. Tá vendo temperatura aí, sinais vitais do livro de primeiros socorros, certo? Só para você não ficar perdida. Então, vamos voltando. Uma pessoa que está febril entre 37,3 a 37,7. Eu costumo fazer assim, para que vocês consigam pegar melhor. Abaixo de 35, a pessoa está com hipotermia, ou seja, a temperatura muito baixa. A febril são os valores normais, então até 37,2 ela está normal. Febril, que é um sinal de alerta, a partir de 37,3. Aí eu digo assim, ó, até 37,7 febril. Chegou 37,8, a gente já classifica como febre, tá certo? Então, febre é de 37,8 graus Celsius a 38,9 graus Celsius. Porque 39 já é uma febre muito alta, certo? É uma Professora, febre... Oi. qual a diferença de febril para febre? Vamos lá, febril é um sinal de alerta. Ela ainda não está com febre,
mas ela tá com a temperatura elevando. É tipo assim, ei, cuidado que você a qualquer momento pode ficar com febre. Mas eu também não posso reverter essa situação, fazer com que ela não fique com a temperatura bem elevada, dando um banho, né? Sem precisar entrar com a medicação. Aí eu deixei um asterisco aí. Se for uma pessoa que a gente sabe que a febre eleva muito rápido, aí é o caso de entrar com a medicação, sim. Ela já estando febril, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês. Eu acho que todas são mães ou não? Vitória e Kelly não são mães, mas deve ter alguma criança na família, né? E aí vem o alerta, porque eu digo às mães que geralmente a gente fica mais angustiada em relação à febre com criança. E aí a gente quer levar para o pronto-socorro na hora que o menino tem uma febre. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a criança está com febre e é o primeiro dia de febre dela, e é uma febre que a gente considera febre e não pirexia, né? Não 39 graus, nem 40 graus, não precisa ir para o hospital no primeiro dia de febre. Por quê? Porque os médicos não costumam dizer o que é que vai acontecer, não dá um diagnóstico, porque uma febre com um dia não apresenta nada em exame, certo? Então, geralmente, eles gostam que vocês vão para o hospital após 3 dias de febre. Porém, todavia, entretanto, isso não é uma regra. Se eu sei que minha criança está com a febre muito alta e que está com alguns outros sintomas que você acha, que você considera grave, claro que você não vai esperar a criança passar 3 dias de febre, tá certo? Agora, se você vê que não tem nenhum sintoma grave, que não está apresentando nada, só uma febre, 38 graus, 38,5, né? Fica oscilando, dá medicação, passa, segura, porque não sai o resultado no exame. Com um dia de febre não sai. O vírus ou a bactéria, enfim, o que for, não vai se manifestar no exame, certo? Isso é uma dica. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu fui mãe de primeira viagem, que não tinha nenhum conhecimento da área médica, né, da área de saúde, eu corria para o hospital. Pois é. E a gente está deixando a nossa criança mais vulnerável a outras doenças, a outros micro-organismos que estão lá no hospital. Então, ela já está fragilizada com uma febre. E aí, você expõe essa criança a um risco maior. Pila. Oi. Sempre que acontece a febre, 1, 2, 3 dias, sempre que passa esse total de dias, depois aparece alguma coisa na criança ou em quem quer que seja, ou aparece uma inflamação na garganta, ou aparece na pele. Aí, por isso que é bom esperar 3 dias. Exatamente, porque aí é o tempo que o corpo mostra sinais do que está acontecendo, tá? Então, a febre é a primeira sinalização. Febre é o primeiro sinal. Depois vem os outros sinais e sintomas, tá certo? Então, assim, teve febre... Tipo assim, aqui dentro tem algo de estranho para sair. Isso, exatamente. Então, vamos voltar. Às vezes, quando não sai, aí a gente procura o médico para, através de exame, saber, né? Isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, pirexia, gente, é 39 graus Celsius a 40 graus Celsius. E hiperpirexia é acima de 40 graus, é algo muito grave, certo? Então, ó, hiper é alto, hipo é baixo, tá? Quando chega a convulsionar? Oi? Quando chega aqui, temperatura, uma pessoa chega a convulsionar com febre? Convulsionar a partir de 39 graus já pode
Ou seja, com uma pirexia já pode convulsionar, tá certo? É comum em criança convulsão por febre. Adulto não é comum convulsionar por febre. Provavelmente é Professora, outro me diz motivo. uma coisa. Oi. Quando a criança, ela tem... Isso que a senhora teve, esse ataque que a senhora falou aí agora. Convulsão. Convulsão, ela fica dando sempre quando dá a primeira vez? Ela fica dando sempre? Não necessariamente. Se ela ficar tendo sempre, aí é bom fazer um acompanhamento com o neurologista para saber se não tem, de repente, alguma alteração ou uma epilepsia, alguma coisa assim. Tá certo? Então, Certo. não é comum. Não é comum. Mas se já teve um episódio de convulsão, é bom não esperar a temperatura ficar muito alta. É o que eu disse. Já tá febril, medica. Porque quando dá a primeira vez, tá sinalizando que alguma coisa tá errada, no caso. Isso. E aí é bom, assim, não esperar a temperatura elevar, tá certo? Porque a gente já sabe que ela já teve um episódio de convulsão. Então, não é interessante deixar a temperatura elevar tanto, porque ela pode sim ter uma convulsão de novo. Ou não. É muito relativo, tá? Não se preocupe. Sila, Oi. no caso dessas pessoas que elas têm convulsões consequentemente, normalmente não precisa acompanhar a febre, não é isso? Isso. Tem pessoas que... Pronto. Aí Porque eu quando... tenho pessoas na família que tem casos de convulsões e nunca tiveram febre. Pronto. Aí Aí vamos lá. Problema neurológico. Isso. E aí a gente vai ter uma aula específica disso, de convulsão. Aí eu vou explicar para vocês o porquê da convulsão. É um sintoma, é uma doença, como é, tá? Então, vamos deixar a convulsão para a gente abordar bem muito em outra aula, para a gente não ficar confuso. Mas fiquem sabendo que convulsão é um sinal de alerta também, tá certo? Mas não necessariamente a pessoa precisa ter febre para convulsionar. Não. A convulsão é um sintoma separado. Não está nada relacionado a só febre, entendeu? Então, a convulsão é um sintoma de uma febre alta, vamos dizer assim. É uma reação de uma febre alta. Dúvida, porque eu tenho pessoas na família que convulsionam mesmo sem ser febre e os pais ficam desesperados. Certo. Na hora que a pessoa entra na crise por medo de morrer pela convulsão. Isso pode acontecer Pode. sem que a pessoa bata com a cabeça, só pela convulsão mesmo. Pode. Pode, porque ela pode se asfixiar. Ela pode ficar sem ar devido a um mau posicionamento, certo? Ela pode ter uma parada respiratória. Então, o que você tem que fazer é colocar ela numa posição adequada para que não sofra nenhum prejuízo em relação à asfixia e Mas isso é se não tiver alguém por perto, se não tiver alguém para fazer isso. Mas se tiver alguém para fazer isso, só a convulsão em si, ela mata? Olha, é uma coisa muito... Se eu disser assim que ela não mata, eu tô mentindo. Não é que é as consequências da convulsão que mata, entendeu? São as consequências. Mas, por exemplo, você tá falando de uma pessoa que tem epilepsia, pelo que eu tô vendo, né? Uma pessoa que tem isso com recorrência. A epilepsia, um dos sintomas da epilepsia é a convulsão, certo? Então, assim, numa convulsão, se ela demorar muito, ou seja, for uma complicação da convulsão, a convulsão ela dura em torno de 3 a 5 minutos, no máximo. Porém, se ela se prolongar, ou seja, eu já estou tendo uma complicação dessa convulsão. Então, ela pode acontecer o quê? Ter uma parada respiratória. E aí, se eu não tenho a ventilação, se eu não tenho aquele ambu ou oxigênio, enfim, ela pode morrer por uma parada respiratória. Certo? Entendi. Ou, geralmente, quando a pessoa convulsiona, ela pode eliminar a secreção. Colocar para fora a secreção.
Se ela tiver de barriga para cima, ela vai engolir a secreção ou broncoaspirar, que vai cair essa secreção no lugar da respiração. E ela morre asfixiada, agoniada, sem conseguir respirar, por conta da secreção, tá certo? Então, E ainda tem uma da língua, né, Priscila? pronto. Aí, esses detalhes, porque eu tenho muita coisa para falar sobre convulsão e epilepsia, eu vou deixar para aula, tá? De convulsão e epilepsia. Vão anotando. Não quer perder, não quer perder. Não vai perder. Nada. Tem um Anote, porque eu vou dar muitas informações sobre isso, tá? Então, assim, tem dúvidas? Vão lembrando dessas dúvidas? Anota para no dia da aula me perguntar, tá certo? Eu não quero me estender aqui, porque senão a gente vai para outro conteúdo e vai perder esse que a gente tá vendo, tá certo? Mas eu prometo responder todas as dúvidas de vocês. Convulsão é uma aula muito importante, tá? Então, vamos voltar. Então, entenderam aí a questão da temperatura, gente? Entenderam os termos, as terminologias? Pronto. Agora a gente vai para pulso. Gente, o pulso também é um sinal vital. Eu vou olhar para vocês, que eu quero mostrar para vocês, tá certo? Eu vou tirar do slide para que vocês vejam comigo. O pulso, gente, toda vida que alguém pedir assim, verifique meu pulso, o que é que vocês vão estar verificando? Uma artéria. Ou seja, vocês viram lá em sistema circulatório comigo que tem artéria, tem veia, não é verdade? A artéria é onde passa oxigênio. Veia é onde passa gás carbônico. Então, eu vou verificar a artéria, eu não vou verificar veia. Veia não tem pulso. Eu não sei se vocês lembram disso. Veia não possui pulso. Quem possui pulso é a artéria. Priscila, então, eu vou sempre palpar uma artéria. Onde é que eu tenho uma artéria? No meu corpo todo. Por exemplo, eu tenho uma artéria bem aqui, ó. Se vocês colocarem a mão, vocês vão sentir pulsar. Bem aqui, ó. Já sentiram uma dor de cabeça que lateja? O que tá latejando é o pulso. No pescoço também. Acharam essa artéria temporal. Agora, a minha não tá pulsando, não. Aqui sacando, Priscila, com tudo. A minha não tá pulsando, não. Agora, procura aqui, ó. Artéria carotídea. Acharam? Aqui eu tô sentindo. Ó, com os 2 dedinhos. Acharam? Se não achou, vão palpando mais pra cima. O que vocês acham? Vão mais pra cima, ó. Quase perto da mandíbula. Achou? Eu acho que agora não, mas eu já achei em outros casos. Baixa um pouquinho se não achou. Ó, e a outra vai ser a dica, tá certo? Que é quando vocês vão palpar no paciente de vocês que tiver em casa, tá? Aqui, ó. Tá vendo o polegar? Estou. Pronto. Sempre bote isso para nunca esquecer. Sempre vão achar o pulso do lado do polegar, ó. Aqui, ó. Nunca desse outro lado do dedo mindinho. É sempre do lado do polegar. Lembrar, ó, o rádio. Lembra do osso rádio? Que é a antena do rádio, ó. Vão colocar os 2 dedinhos. Vão colocar aqui em cima. E vocês vão sentir se tá pulsando. Dúvida, Priscila. São em qualquer um dos punhos? Sim, qualquer lado. Tá. Porém, sempre você vai verificar do que está próximo a você. Próximo a você que eu digo assim, se a vítima está sentada, o paciente, sempre do seu lado. Para você não ter que buscar lá do outro lado, entendeu? Sempre o pulso que está do seu lado. Tá? Ó, se tiver acesso melhor. Nunca botar... Eu morri, então. Eu morri, que eu não tô sentindo pulso. Não, mulher, morreu não. Ó, bem aqui em cima, ó. Tá vendo? Estou.
É só com os 2 dedinhos. Não coloca o polegar embaixo, porque o polegar ele possui pulso. O nosso polegar tem pulso. Aí a gente pode confundir com o do paciente. Tá certo? Eu senti. Pronto. Como é que eu vou aferir esse pulso? Dentro de 1 minuto, eu vou marcar no relógio. Dentro de 1 minuto, eu vou contar quantas vezes meu pulso bateu. Dentro de 1 minuto, quantas vezes o pulso bateu. Tá certo? Entendido? Certinho. Entendi. Priscila, eu posso... tem outra técnica que nós, profissionais de saúde, quando estamos na correria, a gente utiliza. Que é, a gente conta 30 segundos e multiplica por 2. Porque 1 minuto não é 60 segundos? Então, a gente conta 30 segundos. Olha, marca 30 segundos, aí eu conto. Deu, vamos supor que deu 50, certo? Dentro de 30 segundos, deu 50 pulsações. Aí eu multiplico por 2. 50 vezes 2. 100. 100. Então, qual é o pulso de Priscila? 100. 100 batimentos por minuto. Ou seja, 100 BPM. Batimentos por minuto. Vamos para o slide. E qual certo seria esses batimentos, assim? A referência, né? Se tiver mais ou se tiver... Isso, vamos ver agora. Ó, os valores de referência. Adulto, de 60 a 100, está normal. De 60 a 100 batimentos, normal, tá? Criança, de 80 a 120 batimentos por minuto. Tá vendo como é a diferença? A criança já é mais acelerado o pulso do que o do adulto. E o bebê nem se fala. De 100 a 160 batimentos por minuto. O bebê sempre é mais acelerado. Desde a barriguinha, quando a gente tá lá com o bebê na nossa barriga, a gente já vê que os batimentos do bebê é bem acelerado. Certo? Então... Por isso que às vezes a pressão da gente sobe, né? Isso é por esse motivo? Não necessariamente. Não necessariamente por esse motivo. Certo? É por alguma alteração mesmo ou você tá se... Pronto. O que é que tem a ver, Ângela? O que é que você tá falando que tem a ver? Quando o pulso tá muito rápido, realmente. Agora eu entendi melhor o que você quis falar. Eu achei que você tava falando do bebê. Que o bebê... Não, a gravidez. Pronto, eu tô Quando falando... Quando a gente tem um bebê na barriga, normalmente a gente tem a alteração da pressão. Aí é isso que você está falando, porque o bebê ele não tem um batimento bem acelerado, se isso influi no batimento da mãe. Não, tá? Por exemplo, geralmente as gravidinhas ficam até com a pressãozinha baixa, mas tem outras que ficam com a pressão lá em cima, mas não está relacionada ao batimento do bebê, não. Agora, o que é que tem relação? Por exemplo, eu, Priscila, tenho um pulso aceleradíssimo. Minha pressão pode estar elevada? Pode. E o meu pulso é muito fraco. Geralmente é porque eu tenho uma pressão baixa, tá? Aí sim tem relação. O meu batimento com a minha pressão. Agora, o batimento do bebê com a pressão da mãe, não. Tá certo? Combinado? Entenderam isso aí? Então, entenderam os valores de referência? Por exemplo, Lani aferiu o pulso dela, verificou o pulso, e o pulso dela deu 120 batimentos por minuto. Tá normal? Não, tá acima do normal, porque qual é o máximo? 100, tá certo? Thalita aferiu o pulso e o pulso dela deu 55 batimentos por minuto. Tá normal? Não, tá abaixo do normal, tá certo? Então, vamos aprender os nomes
quando um pulso está abaixo do normal, quando o pulso está normal, quando o pulso está acima do normal, tá? Então, vamos lá. Pulso normocárdico. O batimento cardíaco está normal. Normal. Se for normal. Tá? Então, qual é o pulso normocárdico? Entre 60 a 100 batimentos por minuto. Aí eu vou para pulso rítmico e pulso arrítmico. Que danada é isso? Vamos lá. Priscila, vocês anotam já, que eu vou explicar e vocês voltam para anotar. Pulso rítmico, o que é? Kelly, eu fui aferir o pulso de Kelly e o pulso de Kelly deu 70 batimentos por minuto, certo? Só que na hora que eu tô aferindo o pulso de Kelly, o pulso dela fazia assim, ó. Tum, 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 tum. Tá vendo que não tem ritmo? Ele bate bem rápido, depois bate devagar. Bate bem rápido, bate devagar. Ou seja, esse pulso tem ritmo? Não. É um pulso arrítmico. Ou seja, lembra que o A, né, ausência, eu disse a vocês que A significa ausência. Então, é ausência de ritmo. Só que o pulso dela tá normal, não deu 70? Deu. É um pulso normal, mas sem ritmo. O pulso dela pode ser de 50 e com ritmo? Pode. Então, é um pulso que está abaixo do normal, mas tem ritmo. Vocês estão vendo que um pulso rítmico e arrítmico é um complemento do diagnóstico do pulso dela. Tá certo? Entendido isso aí? Então, em pulso, eu tenho duas classificações. Eu posso verificar se ele tem ritmo ou não. E tenho como saber se ele é normal ou não. Se ele tá normal ou não. Tá? Então, vamos lá. Eu fiquei um pouquinho com dúvida em relação a esse. Pronto, Ângela, vamos lá. Ângela, eu aferi seu pulso. E seu pulso deu 82 batimentos por minuto. Seu pulso tá normal? 82. Acho que sim. Tá, porque não tá de 60 a 100? É. Pronto, então tá normal. Só que na hora que eu tô aferindo, eu senti que seu pulso batia fora do ritmo. Tipo assim, ó. Tum, 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 tum. Aí, tum, você sente. Com falha. É, como se fosse um momento acelerado e um momento devagar. Tá certo? Entendeu isso? Certo. Entendi. Se ele tiver ritmo, a gente chama que o pulso é rítmico. Se ele não tem ritmo, é arrítmico. Entendeu? Entendi. Eu acho que é porque minha internet tinha caído, aí faltou alguma coisa. Pronto, mas tá aqui, ó, bem bonitinho no slide. Pulso normocárdico, batimento cardíaco normal. Pulso rítmico, os intervalos entre os batimentos são iguais, são tudo no mesmo ritmo. Pulso arrítmico, os intervalos entre os batimentos são desiguais. Tá certo? Não tem ritmo. Aí agora, ó, taquisfigmia. Taque. Já ouviram falar que tô com taquicardia? Que o coração tá acelerado? Já. Pronto. No taque sempre vai significar acelerado. Quando eu digo taquisfigmia, significa pulso acelerado. Ou seja, quando ele está acima de 100. Taquisfigmia, pulso acelerado. Aí pode colocar aí entre parênteses, acima de 100. Aí temos agora bradisfigmia. Tudo que vocês virem no prefixo com o nome brade, brade significa abaixo do normal. Então, bradisfigmia significa pulso abaixo do normal. Qual é o pulso abaixo do normal? Abaixo de 60. Então, quando o pulso estiver abaixo de 60, bradisfigmia. Gente, são termos difíceis. São nomes que não são
que não está acostumada a ouvir. Então, só com a prática que vocês vão memorizando isso aí. Tá certo? Mas aí eu... É muita informaçãozinhas, assim, pequenininhas. Isso. Menina, quem tá no supermercado, hein? Cíntia. Tá trabalhando, é Cíntia? Tá fazendo a feira. Tô fazendo compras. Tá certo. Mas tá É conseguindo porque eu não podia acompanhar, perder a aula, né? Muito bem, Cíntia. Gostei de ver. Então, vamos lá. Brade significa abaixo do normal. Taque, acima do normal. Combinado? Brade, abaixo do normal. Combinado. Taque, acima do normal. Por favor, repita só esse negócio de Prado e eu não ouvi, não. Bradisfigmia. Brade é quando tá o pulso abaixo do normal. Brade, tá? E taque é quando o pulso está acima do normal. Está acima, tá? E agora a gente vai para pulso filiforme. Se vocês, por acaso, ouvirem alguém falando que o pulso está filiforme, o pulso dessa menina está filiforme. A gente já sabe que o pulso está... Professora, que danado de tanto nome de pulso é esse? Pelo amor de Deus, vai se embananar. Vai, mas não, ó. Isso aí, gente, é um conhecimento extra que eu tô dando para vocês. Eu não vou fazer com que vocês decorem tudo isso, não. É o tempo, a rotina de vocês que vai fazer com que vocês aprendam. E são conhecimentos de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de médico. É a mão na massa, né, Priscila? É a mão na massa, exatamente. Tá? Então, ó, vamos resumir, tá? Para vocês não ficarem angustiados. Quais são os termos que a gente utiliza mais? Normocárdico, taquisfigmia e bradisfigmia. Esses três. Quando tá normal, quando tá acima do normal e quando tá abaixo do normal. Pulso arrítmico, pulso rítmico, pulso filiforme são extras, são coisas mais específicas, tá certo? Vocês aprendendo o que é normal, acima do normal e abaixo do normal, eu já estou muito feliz. Certo? Mas deixa eu só dizer o que é um pulso filiforme. Sabe quando a gente vai verificar o pulso de alguém e você não sente, é como se você tivesse muito fino, que você não consegue nem perceber direito. Isso significa que o vaso, muitas vezes, não está sendo preenchido com sangue da forma adequada. Vamos supor, vou dar uma situação aqui. Vamos supor que o William estava passando na rua. Não, William, você não, a doença não é em você. Você é o socorrista. Calma, William. Vamos supor que você está passando na rua e encontrou uma pessoa acidentada no chão, tá certo? E aí o William, muito preparado, com a luva dentro do bolso, puxa a luva e vai aferir o pulso. Gente, esse paciente, essa vítima, estava com o osso quebrado, que estava interrompendo a passagem do sangue do vaso que está aqui, ó. Não pode acontecer de quebrar um osso e pressionar o vaso. Não pode acontecer isso. Esse vaso vai chegar sangue normal? Não. Então, não, vai ficar preso. Vai ficar preso. Então, por isso, eu não sei se vocês já prestaram atenção. Todo socorrista, num acidente, ele verifica esse pulso aqui, ó. E não o pulso das extremidades. Por quê? Porque pode ter quebrado algum osso e tá impedindo de chegar sangue naquele vaso que ele tá ferindo. Significa dizer que ele tá morto? Não. O coração dele tá lá batendo. Por isso que a gente verifica esse pulso, que esse pulso tá mais próximo do coração. Tá certo? E aí tem como saber se o pulso tá, ó, se ele tá com os batimentos cardíacos. Se quebrar o osso aí, já sabe, né? Para onde vai os batimentos, ó. Pois é. Então, é minha dica. Se tiver num acidente,
você você vai verificar o pulso carotídeo. Se tiver em casa, verificando o paciente que vocês estão cuidando, que você sabe que não sofreu nenhuma lesão, pode verificar o pulso radial. Tá certo? Combinado? Vamos lá. Buenos dias, William. Buenos dias. Vamos agora para respiração, gente. Para a gente ir finalizando aí nosso conteúdo de hoje. Respiração, gente, é o ar que entra nos pulmões e o ar que é expelido dos pulmões. E como é que a gente vai verificar esse ar? Como é que a gente vai mensurar? Como é que a gente vai avaliar se essa respiração está efetiva ou não? Vamos lá. Vou olhar para vocês. Eu vou contar quantas vezes o ar entrou nos meus pulmões dentro de 1 minuto. Como assim, Priscila? Vamos lá. Quando eu inspiro, eu conto 1. Quando eu expiro, não conto. Quando eu inspiro, 2. Quando eu expiro, não conto. Quando eu inspiro de novo, 3. E assim vai. Eu só vou contar quando eleva os pulmões. Quando eleva a caixa torácica. Eu não conto 1, 2. Quando eleva e quando baixa. Priscila, você só vai contar a parte que entra. A que sai, você não vai contar, não é isso? Exatamente. Gente, me diga uma coisa. Quem é que danado respira assim, ó? Ninguém, né? No dia a dia você não vê ninguém respirando, puxando o ar fundo. Ninguém. Então, a nossa respiração é muito sutil. E eu digo que é o sinal vital mais difícil de se aferir. Porque você respira tão leve, tão sutil, que muitas vezes a pessoa que está verificando não percebe. E aí vem o grande problema. Nunca é interessante a pessoa dizer para o outro que eu estou aferindo a respiração dela. Sabe por quê? Porque ela tende a controlar. Por exemplo, eu digo assim, ó, Kelly, eu vou verificar a sua respiração. Você começa automaticamente a controlar a respiração. A respirar da forma que ela acha que é certo. Entendeu? Então, o certo, sabe como é que eu faço no hospital? Ou quando eu estou verificando a temperatura de alguém, a gente bota o termômetro, aí não tem que esperar de 3 a 5 minutos o termômetro. Enquanto eu estou esperando o termômetro, eu já vou verificando a respiração dela. Observando a elevação, ó, do tórax. Na sala de aula, a gente vai fazer essa prática. Vocês vão fazer um no outro. Tem gente que não vai conseguir. E aí eu digo, então o jeito é dizer. E aí a pessoa vai... Priscila, mas a gente tem que ficar de olho duro, né? Nessa respiração dessa pessoa. De olho sem duro. nem piscar o olho. Exatamente. Exatamente. É o mais difícil de se aferir. Eu, particularmente, acho mais difícil. Se eu vejo que meu aluno está tendo muita dificuldade, eu peço para ele colocar a mão aqui, ó, no tórax da pessoa, tá? Ou até mesmo no abdômen. Dá para... Priscila. Oi. Eu tenho problema para respirar, sabe? Às vezes eu falto o fôlego, assim, eu estava fazendo sendo cobaia, né, da fisioterapeuta aqui do campus. Sim. Aí ela estava ensinando técnica de respiração. Elas observaram, assim, só de mandar a gente, né, cada aluno fazer, cada cobaia fazer. Elas perceberam, assim, que eu tenho totalmente dificuldade para respirar. Então, assim, eu fico morrendo de medo, assim, desse Covid, porque eu tenho realmente problema para respirar. Pois é, então tá vendo como a gente a olho nu tem como saber se a pessoa tá com a respiração eficaz ou não, tá? E como é que eu vou fazer? Dentro de 1 minuto, do mesmo jeito, ó, dentro de 1 minuto eu vou saber quantas vezes o tórax dela se elevou, dentro de 1 minuto. Gente, não é a mesma quantidade do pulso, não, é bem menor.
Tá certo? Ó, O normal é quanto, Priscila? Em 1 minuto, normal. o se normal, ó, respirar. adultos de 12 a 20 inspirações por minuto. 12 a 20. Tá vendo como é bem diferente do pulso? O pulso é de 60 a 100. Em adulto, é de 12 a 20 inspirações por minuto. Em crianças... Tem dizendo que é de 14 a 20 no livro. Oi? No livro está falando não tem problema. 14 a 20. Não adulto. tem problema. Realmente tem valores de referência que mudam, mas varia entre 12 a 14. Vocês vão ver livros com 14. Oi? Eu acho que a minha é bem menos. Depois vamos fazer. Quando a gente for para a sala de aula, a gente vai verificar sua respiração. Todo mundo vai verificar. Pulso, respiração, pressão, tá certo? Então, não se preocupem. Tá? Então, ó, adulto pode ser 14 a 20 ou 12 a 20 é normal, tá? Parâmetro. E aí, crianças, ó, de 20 a 14 a 20 a pressão, né, Priscila? Pressão não, respiração. Sim, a respiração. Ah, tá. 14 a 20, em crianças 20 a 30 e bebês de 30 a 60. Tá vendo que o bebê sempre é mais acelerado em tudo? O bebê é mais cansadinho, principalmente quando chega da maternidade. É acelerado, viu? Então, vamos lá. Gente, vamos para os termos. Eupneia. Quando vocês virem um prefixo eu, é normal, tá certo? Então, vocês aprenderam que eu e normo é normal, tá certo? Ó, respiração normal. De 14 a 20, eu considero que a pessoa está eupneia. Quando a pessoa, por exemplo, Lani, tem dificuldade de respirar, a gente pode falar que ela tem dispneia, ou seja, uma respiração dificultosa, uma respiração curta. O que é uma respiração curta, gente? Às vezes é assim, ó. Meio que ofegante, ela não tem uma respiração mais profunda, uma respiração mais eficaz. Ela não enche os pulmões da forma efetiva. Então, a respiração dela se torna mais curta, mais superficial. Tá? Então, dispneia, a gente classifica uma pessoa que tem dificuldade de respirar. Por exemplo, Mas isso é um problema de saúde? Isso é um problema de saúde? Pode ser, sim. Está relacionado com pessoas que têm algum problema de saúde, vamos supor. Não é o caso de Lani. Por exemplo, Lani pode ser uma pessoa ansiosa, vamos supor. E essa ansiedade sempre está relacionada à respiração. Pessoas que são ansiosas têm problema na respiração. Tá certo? Não deixa de ser, assim, auxiliar alguma doença, né? Pronto, exatamente. Dispneia está sempre relacionada a algum distúrbio. O caso de Lani pode ser uma ansiedade. Certo? E aí, Lani, existem técnicas que você já está aprendendo de respirar. Certo? Isso ajuda muito você, viu? Então, vamos lá. Eupneia, respiração normal. Dispneia, respiração dificultosa. Geralmente, pessoas que têm algum problema de saúde voltado para a respiração. Taquipneia. Lembra que eu falei que taque vai ser acelerado? E brade vai ser abaixo do normal. Lembram disso? Taque, acelerado. Brade, abaixo. E lembra que eu disse quando tem o A antes, vai ser ausência. Lembra que eu disse que afebril é ausência de febre. A apneia, ausência de respiração. Então, quando a gente classifica um paciente com apneia, significa ausência de respiração. Vou voltar porque tinha gente copiando, eu acho. Mas aí vocês copiam bem rápido. Taque, acelerado. Brade, lento. Apneia, ausência de respiração. Prontinho? Posso passar para a gente não se estender tanto? Já são 10 horas. Pode.
Pressão arterial, vamos lá. Estou mostrando aqui o slide, mas eu gosto muito de explicar olhando para vocês, porque eu me sinto mais segura vendo que vocês estão conseguindo compreender. Vamos lá, o que é pressão arterial? Pressão, gente, já está dizendo, ó, pressão arterial. É a pressão que o sangue exerce nas artérias. Não passa sangue dentro da artéria? Eu não disse a vocês que passa sangue rico em oxigênio? É a forma como o sangue circula dentro da gente. Isso. Se chama pressão, né? Isso. Se ela é se ele passa com muita força ou se ele passa com dificuldade. Vamos supor, muito rápido ou lento, certo? Vamos supor que Chiquinha, paciente de Thalita, certo? Ela tem uma artéria obstruída. Me diga uma coisa, esse sangue vai passar com dificuldade ou não? Na artéria que está obstruída? Dificuldade. Não vai causar uma pressão na parede das artérias? Uma pressão. Vai, às vezes dá até aquele negócio no cérebro. Sim, pode dar, sim. Aterosclerose. Foi isso, Luana, que você falou? Arritmia. Arritmia. Não, acho que a Ângela quis dizer aneurisma. Aneurisma. É aquele negócio na cabeça que dá AVC, isso. Tá. Pode ser uma obstrução na artéria do cérebro. Pode sim. Vamos lá. Gente, se o sangue passa fazendo muita força, muita pressão nas paredes das artérias, a pressão vai ser alta. Se o sangue não passa com força, se não tem essa dificuldade, a pressão é normal. E se o sangue não passa não tem força nenhuma, ela está abaixo do normal. Tá certo? Então, quando a gente fala pressão arterial, é lembrar que pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Certo? Lembra que eu falei para vocês lá em sistema circulatório que a pressão máxima se chama sistólica, que é a contração, e a pressão mínima se chama diastólica, que é o relaxamento do coração. Então, o momento que o coração se contrai, a gente chama de sístole. E o momento que o coração relaxa, diástole. Qual é a pressão normal? Vamos lá. A pressão normal é a 12/8, que é 120/80. Ó, tá aqui, ó. Normotensão. Essa é a pressão ótima. Porém, todavia, entretanto, pode ser que eu, Priscila, minha pressão seja 100/80, 10/8. Todo dia, 10/8. Para mim, essa pressão, é normal. Entendeu? Então, assim, vocês estão vendo que pressão é muito relativo, é muito pessoal. Então, o que é 120/80 é normal para algumas pessoas, o meu normal é 100/80. Certo? Agora, a gente considera hipotensão, ou seja, o hipo é abaixo do normal. Uma pressão abaixo de 60, ou de 100/60, ó. 100/60, abaixo disso, a gente se preocupa. Se preocupa no sentido... E quando a gente vai tirar a pressão, a pessoa diz, vixe, tá baixa, 10/8. Tirar a pressão não, vou lhe ensinar. Ninguém tira a pressão. Verificar, show. Porque somos profissionais de saúde, né? Agora a gente tá aprendendo, não pode mais errar. Ou é verificar... O linguagem já tem que mudar, né, não, Priscila? Verificar ou aferir, tá certo? Gente, então, se uma pressão está abaixo de 100/60, se preocupa porque essa pessoa pode estar se sentindo mal, tá? Tá fraca, com vontade de vomitar, querendo desmaiar. Gelada. Isso. Acima de 140/90, a gente pode considerar como hipertensão.
tá? Acima de 140 por 90. Hipertensão. Combinado? E aí eu vou ensinar bem direitinho na prática como é que vocês fazem isso. E pra gente... Ai, depois é a hora dessas práticas, Priscila. Não aguento mais essa quarentena, não. Pois é, agora vamos revisar e aqui são 2 perguntas que estão no exercício de vocês. E aí eu pergunto, ao verificar o pulso de adulto, é considerada normal a frequência cardíaca entre 60 batimentos por minuto e 200? O normal é entre 60 a 200? Não. Não, de 60 a 100. Muito Sim. bem, então seria errada essa questão, não é verdade? Agora Sim. vamos para outra. Os sinais vitais são indicadores indispensáveis do estado de saúde da pessoa, ou seja, é algo que eu preciso verificar sempre, né? As proposições a seguir tratam de verificação dos supracitados sinais, ou seja, uma pessoa verificou os sinais. Marque as que são verdadeiras, certo? Tem que ter o mesmo sabor. Vamos lá, marque as que são verdadeiras. Desculpa. Quais são as verdadeiras? Pode ser mais de uma, viu, gente? Preste atenção que aqui vocês podem marcar mais de uma. Vamos lá. A frequência respiratória pode apresentar as seguintes características. Respiração. Bradipneia, taquipneia, dispneia, eupneia e apneia. Tá certa essa questão? Não, acho que a apneia não, né? Esses aqui são as terminologias de respiração. Sim. 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 Todos esses. Brad é quando é abaixo do normal. TAC é quando é acima do normal. Dispneia é quando há uma dificuldade de respirar. Eupneia é quando é normal. E apneia é quando não tem respiração. Tá? Ausência. Isso. B. Só conseguimos aferir o pulso através da artéria radial, que fica localizada nos membros inferiores. Não, tá errada essa aí. Na medição da pressão arterial, caso o paciente tenha ingerido bebida alcoólica, não tem problema, pois não altera o resultado. O que é que vocês acham, hein, sobre isso? Eu acho que altera. Altera, eleva a pressão, tá certo? Na medição da pressão arterial, o primeiro som reflete a pressão sanguínea sistólica, ou seja, a pressão máxima. E aí, a pressão máxima é sistólica ou é diastólica? Acho que é diastólica. Sistólica, não? Sistólica. Então, essa questão está correta. Tá certo? A pressão máxima é sistólica e a pressão mínima diastólica. Sistólica é quando se contrai e diastólica é quando relaxa. Viram que essas questões são mais complexas? Um pouco. Um pouco. Mas nada impossível. Vocês viram que com o conhecimento, com a aula, a gente consegue responder. Tá certo? Então, nosso conteúdo, nossa aula ao vivo de hoje finaliza aqui. Nosso próximo conteúdo online é show de bola, que vai ser sobre abordagem primária, ou seja, como a gente atender uma vítima de acidente, né? O que é que a gente deve fazer, quais são os pontos que a gente deve avaliar, qual é o perfil de um profissional, né, socorrista, então vai ser bem bacana. E para finalizar... Deixa eu perguntar rapidinho só se você sabe me falar dessa medicação para ivermectina, você sabe falar alguma coisa? Sim. O que é que você quer saber? Você acha que realmente é eficaz, assim, para diminuir os sintomas do Covid? Bom, vamos lá. Está sendo protocolo de tratamento, tá certo? A ivermectina está sendo protocolo dos médicos
para fazer o tratamento inicial. Ou seja, quando a gente tem os primeiros sintomas, um dos medicamentos é ele, tá certo? Agora, Priscila, é importante eu estar utilizando ele sem ter nenhum sintoma? Não, sabe por quê? Porque ele só vai servir para quando se tem o sintoma. Até porque esse medicamento não passa muito tempo no organismo. Então, quem que me garante quando eu adquirir esse vírus, eu vou estar com a substância no meu organismo? Porque o medicamento não passa muito tempo. Então, só é eficaz quando se está no tratamento mesmo, inicial, tá? Quando os sintomas estão leves. Os primeiros sintomas, ele deve ser tomado. Diga, Ângela. Priscila, assim, eu acho, é meu ponto de vista, que essa coisa dessa ivermectina, os laboratórios, coisa médica, não sei o quê, eles usam muito para ser um meio como de ganhar dinheiro agora no mercado. Eu vejo assim. Qual o problema? Se foi falado sobre o tratamento, sobre os medicamentos que servem para o tratamento, e aí a população se desespera para comprar. Tá? Mas assim. Porque eles passam, que é uma forma preventiva. Não é mas prevenção. Eu não vejo assim como uma forma preventiva. Não é prevenção, é tratamento. Tá? Mas eles colocam como se fosse uma forma preventiva, eles passam isso. Mas não é tratamento, viu? Lani? Priscila, tomou agora, mas aí você não tem sintomas nenhum, e que Deus o livre, daqui a 2, 3 meses você vir ter os sintomas, você vai ter que tomar de, vamos supor assim? Vai ter que tomar de novo, porque não vai estar no organismo. E então, peraí, vocês estão falando do remédio que estão mandando tomar, Ivermectin, né? E pode tomar assim? Não é para tomar quando tem os sintomas. É o protocolo que veio pra gente, profissionais de saúde, tá certo? Certo. Então, quando se tem os primeiros sintomas, o médico já dá o kitzinho, com os medicamentos para tomar. Prime, outra dúvida. Tiro. Porque minha mãe, meu tio teve, né, o Covid. Certo. Mas aí, graças a Deus, não foi necessário internar. Então, assim, ele já tinha dado para os netinhos dele, que mora com ele, essa medicação. Ou seja, será que durante o que meu tio teve, e ele tomou, parece que foi 2, e depois com 7 dias, tipo tratamento para verme mesmo. Aí ele deu para as crianças dele desse jeito, deu 2 para cada um, e com 7 dias repetiu. No caso, no período que meu tio teve, as crianças estavam imunizadas, vamos supor assim. É isso? Resolveu assim? De repente, por exemplo, as crianças estavam até com vírus e não reagiu porque ele deu logo o medicamento. Então, nesse caso específico, as crianças estavam com uma pessoa que estava positiva. Então, é importante, entendeu? É importante iniciar o tratamento. De repente... A administração foi feita correta, 2 doses, e com 7 dias depois, ou tem que tomar, assim, os 4 consecutivos? Não, assim, o que eles... Eu não sei a dosagem de criança, eu não vou aqui falar de criança, mas porque eu não trabalho com criança, então a gente não sabe realmente a dosagem. Mas aí eu não tenho como lhe informar, realmente. Porque é diferente. Não, mas se você... O que eu estou querendo saber é assim, a administração correta é essa, de 2 e com 7 dias depois as outras 2 dosagens, ou tem que... Essa é a recomendação para a questão do verme, entendeu? Eu não sei como está sendo para a criança em relação ao tratamento, a quantidade, entendeu? Porque criança é tudo diferente do adulto, a dosagem, tudo diferente. Eu fui deixa eu só explicar para ela, para a Lani. Eu fui na Farmafórmula e estava uma muvuca com essa medicação, e eu perguntei por qual motivo desse que eu não estava sabendo ainda.
E eles falaram, ó, tinha que ter o peso, aí tinha que tomar 2, aí tal dia tinha que repetir a dose. Foi mais ou menos isso que eles explicaram, o farmacêutico. Vamos lá, deixa eu só dar uma pausa aí. Vamos só finalizar a minha gravação, certo? A gente finaliza a aula e aí eu converso com vocês. Segura aí. Então, a gente finaliza os sinais vitais. Próxima aula, a gente vai estar falando de abordagem primária. Quero todo mundo presente, certo? E a mensagem final, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, não desistam. E é isso. Até o próximo conteúdo online. Aguardo vocês. Não saiam aí. Deixa eu só finalizar aqui a nossa gravação. Bem rapidinho.